Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e a gente tem uma aula bastante interessante hoje, vamos ver do que ela trata. Então é a aula 22, com o nosso objeto de conhecimento reportagem, com o detalhamento, leitura e interpretação de reportagens científicas e estrutura da reportagem. Então, a gente já sabe que trata sobre reportagem, sobre esses elementos que compõem a reportagem científica. A gente vai ver tudo isso na nossa aula. Vamos a ela. Então, para a gente entender um pouquinho do que trata a reportagem científica, a notícia científica, de como ela funciona e a sua estrutura, a gente trouxe um texto interessante aqui que fala sobre as mudanças climáticas globais, como elas impactam o sul da Amazônia. Para vocês darem uma olhadinha aqui, que vem do jornal da USP. A USP, que é uma das grandes universidades do Brasil, talvez a maior, a mais importante, e ela tem esse jornal para trazer justamente o resultado de algumas pesquisas, o resultado de coisas que eles vêm observando pelo Brasil dentro do campo científico. No caso aqui, das mudanças climáticas globais, e ele já afirma, né, que impacta o sul da Amazônia. Como essas mudanças climáticas estão impactando o sul da Amazônia? Então, a gente tem aqui na nossa estrutura o título: Mudanças climáticas globais impactam o sul da Amazônia, que já é uma espécie de afirmativa, né, para falar sobre como essas mudanças climáticas já estão fazendo com que essa região esteja sendo afetada. Abaixo a gente tem o que a gente chama de lead, que é essa informação primeira que nós temos ali com Paulo Artacho e Carlos Nobre, comentam um estudo realizado pela Universidade de Leeds, Unicamp e por outras instituições da América do Sul e da Europa. Isso aqui é bastante importante para a estrutura, porque ela já adianta um pouco sobre os comentários, no caso, que serão feitos a partir dos estudos que foram realizados nessas universidades citadas. No caso desses textos virtuais, a gente tem essa estrutura também com a data, com o ano que foi publicado, onde foi que ela saiu aqui de jornal da USP no ar, primeira edição, na rádio da USP, ou seja, alguns tópicos que fazem referência a essa notícia. Também temos aqui a autora, Bárbara Bigas, tem esse asterisco, então mais lá para baixo deve dizer exatamente quem é a Bárbara Bigas. Também temos uma imagem que faz referência aqui ao nosso estado, né, às fronteiras do estado do Amazonas, e atrás uma imagem do que seria o bioma amazônico. Com a legenda: as secas na Amazônia não devem ser analisadas de forma isolada. E também temos, para quem quer ouvir provavelmente essa notícia, essa tarja de áudio logo abaixo. Vamos dar uma olhadinha então na notícia para ver como ela se estrutura. Um estudo realizado por pesquisadores da Unicamp, da Universidade de Leeds e outras instituições da América do Sul e da Europa aponta que árvores do sul da Amazônia estão se tornando mais propensas a morrer devido à seca. Então, a nossa primeira informação aqui, ele disse que impactava o sul da Amazônia. E agora, nesse primeiro parágrafo, a gente sabe que esse estudo foi realizado pela Unicamp, já estava lá no Leeds, na Universidade de Leeds, que fica lá na Inglaterra, e outras instituições. E eles analisaram que essas mudanças climáticas estão tornando mais propensas as árvores a morrer devido à seca. Então, agora nós sabemos como é que impacta. Esse é o primeiro elemento. Impacta, tornando essas árvores mais sujeitas a essa morte. A pesquisa coletou amostras na porção centro-leste da Amazônia, próximas de Manaus e do Pará, no sul, na região do Mato Grosso e no oeste, incluindo partes do Acre, Peru e da Bolívia. Então, esse estudo não foi feito só na Amazônia brasileira, mas também na peruana e na boliviana, além de fazer referência a espaços próximos a Manaus, no Pará, Mato Grosso, todas essas áreas. A gente sabe também o onde, né? Em que áreas elas estão sendo afetadas. Originalmente, a região sul da floresta pode sofrer mais com a seca, pois divide margens com biomas como o cerrado e também com fronteiras agrícolas. Então já é uma região que pode sofrer, ela já tem essa predisposição, só que as mudanças climáticas aceleram. Além disso, nessa porção,
as árvores são mais resistentes a períodos secos devido à produção de biomassa, impulsionada pelo crescimento em solos pouco férteis. No estudo, o sul da Amazônia também foi a região em que os autores encontraram a maior capacidade de adaptação climática das árvores. Então tem esse contraponto. Ao mesmo tempo que afeta negativamente, essas árvores também são mais fortes, elas têm mais capacidade de adaptação climática. Provavelmente porque elas já passam por períodos muito extremos, isso faz com que acelere um pouco essa capacidade de resistência. No entanto, apesar de uma resistência prévia ao clima seco, o desmatamento intensivo e efeitos do aquecimento global contribuem para a vulnerabilidade da área, ou seja, por mais que elas tenham essa resistência, claro que as condições extremas fazem com que essa vulnerabilidade seja exposta. Então, elas são vulneráveis, elas podem morrer mais rápido, mesmo que elas tenham uma grande capacidade de adaptação. A gente tem aí o próximo tópico, falando sobre a origem da seca, né? As secas da Amazônia não devem ser analisadas de forma isolada, visto que grandes secas vêm acontecendo desde o início dos anos 2000. Então, vai falar aí que por mais que elas sejam observadas muito recentemente, já há esse quadro desde o início dos anos 2000. Então, esse fenômeno dos anos de 2005, 2010 e 2020, por exemplo, decorrem do aquecimento do Oceano Atlântico ao norte do Equador, impulsionado pelas mudanças do aquecimento global e que induziram secas na região amazônica por consequência. Agora, eu vejo que, por se tratar de uma reportagem com cunho científico, vai trazer essas referências temporais, vai trazer o embasamento dos estudos, a fonte desses estudos. Isso tudo faz parte de uma reportagem científica, não é? Então, vai falar principalmente sobre esses fenômenos, como eles funcionam, para aí sim falar dessas consequências. Eu não vou jogar e fazer apenas suposições, não, vou fazer esses levantamentos, como a gente vai ver no próximo parágrafo, a partir de estudiosos e de estudos que possam comprovar o que está acontecendo. Lá na sequência, diz Carlos Nobre, cientista ambiental e pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP. Então vejam que ele vai utilizar uma pessoa da área, né? Uma autoridade, para embasar. E ele explica como isso ocorreu. Aí aqui as aspas para indicar a fala dele. É um fenômeno associado com a diminuição da intensidade da circulação termoalina do Oceano Atlântico. A fala, obviamente, ela vai ser toda voltada para esses termos técnicos, porque ele é uma autoridade da área. Continuando, que está ficando mais fraca devido a um fenômeno de derretimento de geleiras da Groenlândia. Então, olha que interessante, algo que está acontecendo aqui tem como consequência, consequência de algo que está acontecendo lá na Groenlândia, muito longe, mas afeta. Essa água doce caindo lá no norte do Atlântico é mais leve, não afunda e transporta menos calor do Equador para o Atlântico Norte. E aqui uma foto, né, da nossa autoridade, do nosso pesquisador. Chegando à Amazônia, a seca intensificada quando somada ao desmatamento da região, então são as duas coisas que fazem com que piore, né? Desregula o oferecimento de chuvas e prolonga a estação seca. E mais uma vez, aqui há aspas para fazer referência a essa fala. Em todo o sul da Amazônia, nós temos mais de 35% de áreas desmatadas e degradadas. Durante a estação seca, a Amazônia recicla muita água, cerca de 4,5 mililitros de água por dia. São 4,5 litros de água por metro quadrado de floresta. Já na pastagem muito degradada, ela recicla no máximo 1,5. Então vejam só que houve uma queda muito grande em comparação a como deveria funcionar. E esses dados ajudam a embasar e dar validade para a pesquisa. Com isso, há menos vapor de água na atmosfera, menos chuva durante a estação seca, acrescenta lá o nosso, fazendo referência ao nosso pesquisador, né? Só para a gente ver mais um pouquinho aqui, a gente vai partir já para falar um pouquinho sobre a estrutura. Carbono, um dos objetivos das florestas tropicais é recolher carbono da atmosfera no sul da Amazônia. Recolher carbono da atmosfera. No sul da Amazônia,
se observou que as árvores submetidas a estresse hídrico, ou seja, muita água, né, sentido nos períodos com menor oferta de água, emitem mais carbono do que absorvem. Eu sei que para a gente que não é muito da área, ou que entende pouco, né, tudo parece muito confuso, mas obviamente que por se tratar de uma reportagem científica, eu preciso dar esse embasamento, eu preciso usar esses termos técnicos da área para mostrar o que de fato está acontecendo. O sul da Amazônia, que é a fala do nosso pesquisador, né, o sul da Amazônia se tornou fonte de carbono, não mais um sumidouro de carbono, como são a maior parte das florestas tropicais do planeta, que removem 1/3 de todas as emissões de gás carbônico das atividades humanas. Isso aqui é bastante interessante para entender como o funcionamento está sendo afetado. A floresta amazônica armazena uma grande quantidade de carbono no solo, cerca de 150 a 200 bilhões de toneladas. Nobre explica que se perdermos todo esse carbono para a atmosfera, as mudanças podem ser irreversíveis para as mudanças climáticas globais. E aí, novamente, a fala do pesquisador, né? Vai se tornar praticamente impossível atingir as metas do Acordo de Paris e zerar todas as emissões dos gases do efeito estufa, fazendo referência lá ao Acordo de Paris, que visava justamente mitigar esses efeitos que a poluição estava causando, né? Paulo Artacho, especialista em física aplicada, já é outra autoridade, né, a problemas ambientais e professor do Instituto de Física da USP, complementa: é uma quantidade brutal de carbono que, se for jogado para a atmosfera, vai intensificar ainda mais o aquecimento global, que já está se tornando crítico. Isso aqui ajuda a gente a entender um pouquinho sobre como uma reportagem científica funciona, como ela vai utilizar desses dados, embasamento, autoridade, escrita também de uma forma com uma linguagem formal para atingir um público específico, a pessoa que busca entender um pouquinho sobre esses impactos, no caso dessa matéria. Então, bora dar uma olhadinha sobre o nosso gênero, sobre a reportagem que nós estamos analisando. Então, a reportagem é um gênero textual do campo jornalístico que utiliza uma linguagem não literária e tem por objetivo informar o público. Então, gênero textual vinculado, olha só, ao jornalístico. Vai utilizar essa linguagem não literária, portanto, uma linguagem objetiva, e ela busca informar o público a respeito de determinado assunto. Aqui a gente falou sobre as mudanças climáticas afetando o sul da Amazônia, de maneira a contribuir para que as pessoas formem uma opinião sobre a temática abordada. Então eu preciso me posicionar, entender aquela reportagem a partir do que me foi apresentado. E eu chego, será então que as mudanças climáticas são tão problemáticas a partir do que a gente leu? E claro, ele vai querer te direcionar para você entender que sim, que é um problema que afeta a Amazônia e também é decorrente de coisas que acontecem pelo mundo todo. Normalmente, o texto da reportagem preza pelo emprego de uma linguagem clara e objetiva. Então, a gente viu lá que na nossa reportagem a gente tinha uma linguagem com norma padrão da língua e a prevalência da informação. Então, não tinha ali aquele posicionamento, embora seja uma espécie de posicionamento, mas não tinha nada como o nosso jornalista se posicionando. Não, ele apresentava os dados e você tira as conclusões a partir daquilo. Então é um texto mais longo que a notícia, porque ele vai querer fazer esse levantamento, né? E atualmente pode ser veiculada por diversos meios de comunicação. Então, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, tudo isso pode veicular as reportagens. Então, a notícia é muito pontual, a reportagem ela tende a ser mais complexa e apresentar mais dados, tá? A gente tem aqui alguns tipos de reportagem. A primeira delas é a reportagem de fatos, que é a exposição objetiva de acontecimentos. Ah, professor, mas toda reportagem ela não é objetiva? Sim, também. Mas algumas precisam ser mais, ou menos, no caso, né, menos pessoais. Elas precisam ser mais objetivas e apresentar mais fatos. Então, vai se narrar os fatos seguindo uma ordem cronológica ou de importância. Então, eu quero dar uma sequência lógica, para isso eu coloco na cronologia, início, meio e fim, como aconteceu, né? E
uma ordem de importância, partindo de algum primeiro elemento que vai se desenvolvendo até se transformar num elemento mais complexo. Por isso essa ordem de importância, até chegar num clímax dessa reportagem. Também temos aqui a reportagem de ação, que é um texto mais movimentado, vai pelo fato mais atraente, que é para chamar a atenção aqui do meu público, e depois avança para a exposição de detalhes. Então essa reportagem de ação pode tratar, a gente sabe que muitos veículos televisivos utilizavam essa reportagem de ação para conseguir audiência, falar sobre, às vezes, criminalidade, falar sobre o submundo do crime, para chamar a atenção desse telespectador e depois dando esses detalhes, quem são as pessoas envolvidas, como chegou até ali, tudo isso vai caber aqui na nossa reportagem de ação. Geralmente os repórteres precisam ser bem intensos, né, para fazer parte desse tipo de reportagem. O importante nessas reportagens é o desenrolar dos acontecimentos. Então, o que vai acontecendo a partir do momento em que eu comecei a gravar aquilo até o final, de maneira enunciante, próximo ao leitor que fica envolvido com a visualização das cenas, como num filme. Por ser de ação, né, e por lidar muito com essa linguagem fílmica, a gente tem algo muito corrido, envolvente, que chama a atenção do leitor o tempo todo para que ele se sinta parte daquilo e aflore também alguns sentimentos desse leitor, desse espectador, enfim, todas as pessoas que são público-alvo dessas reportagens. Muito comum aqui na região norte, a gente tem as reportagens documentais, né? Então, a reportagem documental é um documentário a respeito de um acontecimento. A gente sabe que a região amazônica ela é bastante afetada por secas. Então, é comum que hajam reportagens que visem buscar a atenção de todo o território para o que está acontecendo, para que seja ajudado, para mitigar os efeitos do que acontece. Então, é elaborada de forma a apresentar os elementos de maneira objetiva. Então, a gente tem aqui algumas imagens interessantes que a gente vai buscar mostrar o cenário. Então, se eu quero falar sobre seca, então eu preciso mostrar o cenário, eu preciso apresentar como é que ele está, de maneira objetiva. Então, eu vou fazer aquela filmagem chamando a atenção para aquele elemento. Também tem as citações e esclarecem esse assunto tratado. A gente viu, então, um pouco agora na notícia que nós lemos do jornal da USP, falando um pouquinho de forma bastante objetiva, trazendo essas citações. Isso é bastante importante. Comum no jornalismo escrito, esse modelo é mais habitual nos documentários de televisão ou do cinema. Então a gente tem aí os documentários, esse tipo de reportagem, bastante apresentada nessas mídias, televisão, cinema. Existem várias a respeito das secas na Amazônia, desses impactos e as imagens dos lugares que não podem ser acessados porque estão sem água, né? Então tudo isso chama bastante atenção e funciona muito melhor na televisão ou no cinema porque dá esse impacto da imagem e do movimento também, né? A reportagem científica apresenta informações aprofundadas sobre fatos de natureza científica. Então, é comum que essas reportagens sejam feitas a partir de pesquisas, como a gente viu lá na notícia veiculada pela USP a respeito, trazendo o impacto da seca na região sul da Amazônia, né? Então, a finalidade desse gênero é divulgar pesquisas e estudos. Percebam que ele não é o estudo por si só, eu quero divulgar. E foi isso que aconteceu nesse texto da USP. Não foi bem ela que pesquisou. Ela está divulgando porque é importante para pensar algo que afeta o Brasil. E afeta principalmente a região amazônica, falando desses impactos globais. A gente vai falar agora um pouquinho sobre essa estrutura básica de uma reportagem. O que eu vou ler numa reportagem, principalmente nesse texto escrito, né? No texto escrito a gente tem aqui o título, onde se coloca o tema dessa reportagem de forma clara e que atraia o interesse do leitor. Então, lá no nosso título, a gente tinha mudanças climáticas impactam a região sul da Amazônia. Quem vai querer ler aquilo já fica, nossa, peraí,
como é que impacta? Eu moro aqui, ou então eu tenho interesse em saber o que vai acontecer a partir do que está acontecendo lá, para quem não mora naquela região, né? Então já atrai o interesse e já faz a divulgação para que chame a atenção para alguma coisa. Também temos o subtítulo, é um título secundário, que pode apresentar outras informações relevantes do texto. Não é obrigatória a presença, a gente podia ter lá os 2 pontos, a gente podia ter um título menor embaixo, que fale sobre outros elementos, então também pode haver o subtítulo. Mas é mais comum que abaixo do título nós tenhamos isso aqui, o lead. Lead na versão aportuguesada, mas vindo aí da palavra inglesa lead. Então é basicamente um resumo do texto, alguma coisa que vai estar ali abaixo do título, colocado lá no primeiro parágrafo, situando o leitor sobre o que ele vai ler a seguir. Então a gente já tem essas informações colocadas de acordo com a relevância. Então eu quero chamar a atenção, por exemplo, para quem foram os pesquisadores ou as universidades, eu já coloco ali. Ou então já adiantar um pouco do que eu vou ver na minha reportagem, se eu quero chamar a atenção já do meu leitor para alguma coisa muito mais relevante. Então, tudo isso eu vou ver ali no lead, que precisa responder algumas perguntinhas. Também temos na estrutura o corpo do texto, né? São essas demais informações sobre o fato. Tudo que vai ter a respeito do que eu já anunciei no título, então ele vai ser comparado a um texto dissertativo, seria ali o desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, eu preciso apresentar o meu embasamento, as minhas autoridades, quem tratou daquilo, como é que aquilo afeta o cotidiano, tudo isso eu vou ter ali no meu corpo do texto a partir dessas informações que eu levantei. Então, como a reportagem é um texto muito mais intenso e aprofundado que a notícia, então o corpo do texto da reportagem é mais longo, então eu vou dividir em seções. Eu vou tratar ali primeiro sobre o que é o sul da Amazônia, onde ele se localiza exatamente no Brasil. O que é a Amazônia e qual é o bioma dela, o que eu vou ver, que tipo de planta. Depois eu vou falar lá qual era a função dela e como ela está funcionando agora. Então, tudo isso vai ter nessas divisões das seções. Então, a gente tinha lá no nosso texto o título, Mudanças Climáticas Globais Impactam o Sul da Amazônia. Esse é meu título, já chama a atenção para alguma coisa. Ali no meu lead, né, o que? As árvores estão se tornando mais propensas a morrer. Então, veja que eu já quero mostrar o que está acontecendo para chamar a atenção. Então, as árvores estão se tornando mais propensas a morrer. Quem? Pesquisadores da Unicamp, da Universidade do Leeds e outras instituições da América do Sul e da Europa, que foi quem pesquisou. Estou respondendo essas perguntas para já chamar a atenção e já anunciar o que eu vou ver no corpo do meu texto. Quando? No período da seca. O meu onde? No sul da Amazônia. O meu como? Devido à seca. E por quê? O desmatamento intensivo e efeitos do aquecimento global contribuem para a vulnerabilidade da área. Tudo isso já está anunciado nesse primeiro momento e já faz uma espécie de resumo de tudo que eu estou desenvolvendo. Mas então eu só posso ler o lead e assim eu vou saber todas as informações. Não, porque aí eu não vou saber de onde partiu de forma detalhada, se essas autoridades elas realmente fazem jus àquilo que está sendo dito, ou se realmente eu consigo perceber essa relação de causa e consequência do que está acontecendo. Todas elas são bastante importantes. Então, a gente tem outras partes aqui da nossa reportagem, né, falando sobre a origem da seca, falando um pouquinho lá sobre como algo que acontece na Groenlândia influencia para cá por conta do aquecimento global, falando sobre o carbono, como era para a minha Amazônia funcionar, mas como ela está funcionando por conta dessa seca, e falando também do clima do continente, como ele vai sendo modificado. Aqui a gente tem uma edição do nosso CMEAN News, falando sobre essas mudanças climáticas globais impactam o sul da Amazônia. Então eu tenho aqui o meu estudo, ele está dentro da nossa estrutura do CMEAN News. Então eu tenho o meu título, percebam como ele ganha bastante destaque aqui dentro da minha interface.
Aqui eu tenho uma espécie de adiantamento do meu lead, algumas coisas que acontecem, né? Paulo Artacho e Carlos Nobre comentam um estudo realizado pela Universidade de Leeds. Olha aqui, quem é que está comentando? Onde foi realizado? Aqui a gente tem aqueles outros elementos, como a minha data, eu tenho aqui a minha autora, tudo isso eu posso ver numa espécie nesse formato, né? E agora, dando uma olhada com aquilo que a gente viu, um estudo realizado por pesquisadores da Unicamp. Então, olha aqui. Quem foi que disse isso bem aqui? Pesquisadores da Unicamp, da Universidade de Leeds e outras instituições da América do Sul e da Europa. Então, se eu estou falando sobre uma reportagem científica, eu tenho que trazer quem foi que fez isso. Esse estudo aponta o que foi que aconteceu. Que árvores do sul da Amazônia estão se tornando mais propensas a morrer devido à seca. Então a gente tem aí esse formato bastante característico dessa reportagem e desde lá do início eu faço esses apontamentos. Então a pesquisa coletou a amostra, olha só como isso aqui já vai se desenvolvendo. A pesquisa coletou amostras na porção centro-leste da Amazônia e aqui a região específica, né? Porque se eu falo só sul da Amazônia, eu estou sendo muito geral. Só que esse sul da Amazônia que inclui centro-leste da Amazônia, são regiões próximas de Manaus e do Pará, no sul, que fica a região do Mato Grosso, e no oeste, que fica ali o Acre, o Peru e Bolívia, como eu falei lá no início, saindo um pouquinho só do Brasil e também pegando de outros países. A Amazônia aqui também transcende as nossas fronteiras. Originalmente, a região sul da floresta pode sofrer mais com a seca, então esses elementos, falando, se um pesquisador quisesse questionar, né? Mas isso já acontece. Porque olha só, a região pode sofrer mais com a seca, porque ela divide margens com outros biomas, o que é problemático, como o cerrado e com fronteiras agrícolas. Só que a gente viu lá na reportagem que por mais que elas sejam mais resistentes, por mais que elas tenham elementos que fariam com que ela conseguisse sobreviver, os impactos estão sendo tão fortes que ela não está conseguindo, né? No estudo, o sul da Amazônia também foi a região em que os autores encontraram a maior capacidade de adaptação climática das árvores. Mas como eu falei para vocês, durante a reportagem também a gente viu bastante sobre como essas regiões estão sendo principalmente afetadas em função das mudanças climáticas de forma mais intensiva, fazendo com que esse problema se estenda bastante nessas porções, fazendo com que as árvores, mesmo sendo muito resistentes, não consigam sobreviver. Perfeito? Então a gente falou um pouquinho sobre esses elementos da reportagem, focando um pouquinho nessa reportagem científica, não esquecendo que ela é uma reportagem que busca mais embasamento, que busca se basear de fato em autores renomados, em autoridades, sendo mais complexa, trazendo todo esse aparato científico para conseguir passar para o seu público, usando uma linguagem formal também, tá bom? Então esses elementos estão aí nas nossas reportagens, principalmente as de cunho científico, embora a gente também tenha visto que existam outros tipos de reportagem, que diferentemente da notícia, são um pouco mais longas, tem mais fôlego, e isso é bastante importante para essa divisão, perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.